Olá pessoal, eu sou Lázaro Ferreira e estamos começando mais um episódio do podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, amiga de longas datas, que é a missionária Luciana Martins. Olá, povo de Deus, tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui com você, pastor Lázaro. Que Deus em Cristo possa abençoar. Estamos aqui no Pode Falar e vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus colocar no nosso coração. Tenho certeza que vai ser um dia abençoado, onde nós podemos assim falar do amor de Cristo e o nome dele ser glorificado através das nossas vidas. Estou muito honrada, muito obrigada pelo convite. Muito bem, essa é a minha amiga, pastora Luciana Martins, né? E hoje a conversa aqui vai ser bem descontraída, viu? Eu quero conhecer um pouco melhor, o público também quer conhecer a sua trajetória, o seu chamado. E claro, né, não pode faltar aquela pergunta um pouco polêmica que a gente quer saber a sua opinião, o seu posicionamento sobre algumas perguntas, né? Então, pastora, fique à vontade, viu? A gente vai conversar, temos alguns minutos aqui para bater esse papo e eu tenho certeza que o público vai interagir com a gente, vai fazer perguntas também e a gente vai começar aqui com uma pergunta que eu queria que você já falasse um pouco da sua biografia, né? Como foi o seu chamado, né? Começou o seu chamado ministerial? Se teve um momento específico que você sentiu a clareza de Deus quando Deus chamou a senhora para o ministério pastoral e para o ministério de missionária ao qual você exerce hoje. Amém. Então, eu sou nascida e criada no Evangelho. Eu sou da Assembleia de Deus Madureira, onde a minha mãe, mulher muito de oração, mulher de Deus, que tem feito toda a diferença no meu ministério. E através da minha mãe, das orações e da perseverança dela, que estamos aqui. Então, meu ministério, ele já nasceu, como eu nasci criada no Evangelho, claro que nem todo mundo que é criado está firme com Jesus. Como eu nasci no Evangelho, minha mãe foi me ensinando tanto a orar, como a interceder, como a buscar a palavra, como os princípios, né? E aos 8 anos de idade, Deus me deu os dons, né? Que é o dom da palavra, o dom de profetizar, o dom de discernimento, que é o que o Senhor Jesus nos deu. E eu fui desenvolvendo. Claro que teve uma época na minha adolescência, que não dá tempo para que a gente faça aqui, a gente ficou um pouco afastada, mas logo o Senhor voltou a um testemunho sobre isso, e aí foi quando eu voltei já ministrando a palavra. Então, estamos mais de 30 anos ministrando a palavra para a glória de Deus. E esse é o meu chamado, e é isso que eu sei fazer, e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser falando do amor de Cristo. Graças a Deus. E bom, né? E como mulher e pastora, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou dentro da caminhada ministerial? Porque nós sabemos que ainda hoje, no século XXI, tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que têm preconceito com essa questão da mulher ministrar, da mulher subir no altar. A senhora já passou por uma situação parecida? Então, o preconceito ainda existe muito tabu para ser quebrado, mas o que eu louvo a Deus muito, que as pessoas até brincam com as irmãs do coque, e eu sempre falo com elas que elas enfrentaram muita barreira para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, para a gente hoje estar aqui, para mim estar ministrando, outras ministrantes falando do amor e tendo esse acesso, esse livre acesso, foi necessário que muitas mulheres de Deus lá atrás enfrentassem muitos gigantes, muito desafio. E eu louvo a Deus por elas, por essas irmãs, mulheres de coque, que não desistiram da caminhada, que não desistiram da barreira. Aliás, elas quebraram muitas barreiras para que hoje eu pudesse estar ministrando a palavra do Senhor. Os desafios sempre existem, mas eu tenho a convicção do meu chamado, a convicção de quem é Deus na minha vida, e isso não me intimida. Eu continuo fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, independente de aprovação ou não do homem. Então, eu sou muito firme naquilo que Deus me chamou. Muito bom, graças a Deus, né? Porque nós sabemos que realmente isso é uma barreira que muitas mulheres têm enfrentado dentro das igrejas,
essa questão de alguns homens que a gente vê que é até machismo, né? Não quer receber uma pastora para liderar aquela congregação, muitos saem, se afastam com esse preconceito, mas a gente tem visto realmente que eu aprendo muito com a Bíblia que Deus ele usa quem ele quer, né? Quando ele quer, e a gente tem visto muito. Eu acompanho o ministério da senhora, vejo muito a senhora pregando, sendo usada por Deus, e a cada dia mais seu ministério tem crescido, a senhora tem se tornado conhecida, não só aqui em Brasília, né, mas fora de Brasília, e realmente a gente tem visto um crescimento muito grande no ministério da senhora. E na sua visão, pastora, qual foi a sua maior alegria, né? Qual foi o seu momento que a senhora olhou assim e falou, valeu a pena tudo que eu passei pelo meu ministério? Como eu disse, eu tenho acompanhado muito a senhora desde o início, conheço muito bem a família, né? Eu vejo o momento, desde quando a senhora passou momentos terríveis do seu ministério, quando perdeu o seu saudoso pai, que era meu líder, né? Nosso irmão José Santana. E se ali, naquele momento, a senhora teve algum sentimento de querer parar o ministério, ou foi mais um incentivo para a senhora continuar mais firme ainda no seu ministério? Na verdade, quando a gente vê a manifestação da glória do Senhor, quando nós vemos testemunho de milagres que têm acontecido, isso nos motiva a caminhar. Então, servir a ser uma escolhida de Deus, isso me traz alegria. Isso me deixa mais fortalecida todos os dias quando eu escuto a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus na minha vida, isso me dá mais motivação para continuar. Então, eu entendo o seguinte, quando Deus fala, ninguém para. Então, assim, quando Deus fala comigo, eu não vejo obstáculo, eu vejo só essa presença, só essa graça. Então, isso me alegra, a presença do Senhor. Eu ser uma escolhida do Senhor é um privilégio. No meio de tantos, Deus me escolheu, isso é um privilégio muito grande. Desafio a gente enfrenta todos os dias. Em questão do machismo, ele está em qualquer lugar, e principalmente nos altares. Mas o que a gente aprende com isso? Quando há uma ruína, Deus não precisa Deus não vê gênero para levantar. Deus precisa de alguém que esteja à disposição. Isso aconteceu em Juízes capítulo 4. Você vai ver que a Débora esteve à disposição e o Senhor fez um milagre para Israel através de Débora. Então, o Senhor precisa de homens e mulheres dispostas a fazer a obra dele. Então, se você está disposta, independente do seu gênero, se é masculino, se é feminino, o Senhor usa e faz um milagre. A questão de ter perdido meu pai, que vai fazer 8 anos agora, eu lembro que uma vez eu lá com ele ele no hospital, né, eu acompanhando como acompanhante dele, ele falou algo para mim que foi muito forte e muito incentivador. Os meus pais são os meus maiores exemplos. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Então, assim, meu pai e minha mãe são os meus maiores incentivadores. Então, meu pai falou algo para mim, não para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele tinha muito orgulho de ver o que Deus estava fazendo na minha vida. Meu pai era o meu fã número 1. É verdade, eu lembro muito bem. Ele tinha muito orgulho disso. Então, ele disse, não para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente de qualquer coisa, continua. Então, todas as vezes que eu escuto isso, que eu lembro disso, que eu lembro desse conselho, outros conselhos que ele me deu, isso torna para mim uma motivação para continuar. Graças a Deus por isso. Que bom, né? E realmente, o irmão José Santana, a gente olhava os olhos brilhando quando a senhora ia lá na igreja, ministrava, que a família toda acompanhava, né? Então, assim, ele tinha um testemunho muito lindo e realmente deixou saudade e foi um exemplo. Eu tenho certeza que não só para a família, para vocês, mas para todos nós ali da congregação, foi um exemplo de fé, perseverança e de humildade. Pastora, a gente sabe que o meio evangélico, o cristão, ele na caminhada, ele passa muitas dificuldades, muitas lutas, mas também existe momento de alegrias, né? A própria Bíblia fala que o choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E a gente vê aqui que isso aí a gente vai enfrentar. Hoje o dia está bem, amanhã a luta do ministério.
E aí eu queria saber, assim, no seu ministério até hoje, qual foi a sua maior alegria? Aquele momento que a senhora viveu, falou assim, nossa, como valeu a pena? Eu estou falando de ministério mesmo, do seu viver ministerial, da caminhada, agendas, o momento que Deus mais te usou, que você sentiu aquela alegria de Deus te honrar. Qual foi, assim, a senhora já teve esse momento? Então, a gente tem visto a glória de Deus a todo momento, né? Uhum. Tem muitas barreiras, muitos empecilhos que o objetivo é nos parar. Então, a gente vinha conversando ali, eu estava mostrando para você que às vezes a gente não é muito bem vista ou valorizada pelos que nos conhecem. Então, muitas das vezes eu me senti desmotivada por falta de um apoio, vamos colocar assim. Muitas das vezes, a gente botou uma expectativa, que é uma coisa errada, que nós fazemos e nós precisamos parar com isso. Botamos expectativas erradas em homens, e pode me ajudar, pode fazer. E, na verdade, o homem não fez. Aí, quando isso acontece, de uma porta se fechar, nós começamos a ficar meio que desmotivados. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu botei a expectativa, não, vão ver, vão reconhecer, vão ajudar. E, de repente, as portas estão fechadas. Então, eu comecei a ficar muito desmotivada. E, no meio dessa minha desmotivação, eu fui buscar a presença do Senhor. Eu falei, Senhor, foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que fez. É o Senhor que tem os projetos, é teu, os planos, é teu, só os instrumentos. E o Senhor usar pessoas de longe, pessoas que nunca me viram, mas que viram a presença de Deus na minha vida e que investiram e que ajudaram. Aí eu passei a entender, esses processos nos amadurecem. E eu passei a entender que não é sobre o homem, é sobre a graça e sobre a presença. Então, eu me alegro todas as vezes que acontece isso. Uma porta se fecha aqui, mas o Senhor vai abrindo porta. Aí eu entendo que o meu ministério está totalmente na mão de Deus. O Senhor vai conduzindo, o Senhor que vai enviando, o Senhor que faz a minha agenda. Eu não tenho esse negócio de pedir, faz para mim. Não existe isso. O Senhor que vai fazendo. Então, eu tenho visto a glória de Deus. Recentemente isso aconteceu comigo, onde um dia eu estava bem naqueles dias que a gente pensa, meu Deus, porque a gente começa a olhar para nós, para a nossa limitação, e a gente pensa assim, não, o Senhor não está comigo nisso aqui. E de repente o Senhor enviar pessoas assim que a gente menos esperava, pessoas importantes, de meio importante para nos buscar, para trabalhar, para investir naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, isso me amadureceu e fez eu entender o meu ministério, a obra que o Senhor tem comigo, é tudo dele, é tudo para ele. E ele vai enviar as pessoas certas para estar nos orientando, nos ajudando e nos fazendo prosseguir. Então, eu tenho experimentado essa glória de Deus. Deus tem feito coisas que aos olhos humanos é impossível, mas quando a glória dele se manifesta, a gente realmente vem agir. Eu posso te dizer hoje, pastor Lázaro, que eu conheço Deus, e eu não conheço Deus pela vida de alguém, eu conheço Deus agindo na minha própria vida, e eu fico muito feliz todos os dias com isso, com a presença e a glória dele. Aí eu entendo que a presença dele nos basta, o resto ele vai acrescentando. Amém? Amém, muito bom. Isso aí é uma experiência, né, que a gente tem com Deus, de viver a sua história, de ter o seu próprio testemunho, a sua experiência com Deus, e isso é bom para o ministério, que as pessoas tenham a sua própria experiência com Deus, não conte a história de outras pessoas. E a senhora, a gente tem visto, a senhora tem a sua live, né, no Instagram, a gente assiste, tem seus seguidores, que eu mesmo sou um que assisto muito, e a gente vê realmente a sua sabedoria dada por Deus ali para ministrar, para falar, porque nós sabemos que hoje tem muitos pregadores, tanto homens como mulheres, jovens, crianças, nas redes sociais, que a gente fica olhando e pergunta qual é o fundamento dessa mensagem, qual é o fundamento dessa pregação, dessa profecia. E a gente vê que está surgindo muito, mas ainda existe os remanescentes de Deus, que realmente prega uma palavra de verdade, que anuncia um evangelho puro e faça a diferença. Mas isso tem mudado muito com a própria atitude das igrejas.
No episódio passado eu falei com o Gabriel Bezerra justamente sobre isso. Que as igrejas, elas estão deixando de valorizar ali os seus profetas, os seus discípulos, como até a senhora falou, dentro do carro, e a gente vê eles dando muita oportunidade para aqueles que surgem na internet, na rede social. Porque a gente sabe que hoje a gente prega, e eu aprendi muito isso, a gente prega na igreja, se prega numa campanha, você vai pregar de semana, quarta, quinta, mas você é usada por Deus. As igrejas lá de fora, elas te convidam para um congresso, te convidam para um evento grande, e quando é dentro da sua casa, você só serve ali para ministrar nas campanhas. Isso muitas vezes gasta um absurdo para levar pregadores de fora, trazer de São Paulo, Rio de Janeiro ou outro estado, e muitas vezes a gente está ali e a gente não é reconhecido por que Deus usa. Eu não acredito muito, porque muitas pessoas dizem, o profeta da casa não tem honra. Eu não acredito nisso, eu acredito que isso é a própria igreja que tem que dar oportunidade para o seu pregador, o seu discípulo, o missionário, desenvolver ali, e ele dá oportunidade para que ele possa crescer. E eu queria saber da senhora, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Porque a gente sabe que é assim que acontece nas igrejas. Nós somos de dentro da igreja, a gente sabe que a gente batalha muito para cumprir o chamado de Deus. E muitas vezes a gente não é reconhecido na nossa própria casa, vamos dizer. Então, vamos lá. A questão das lives minhas já tem 5 anos que eu faço, quase 5 anos, né? Acredito. Que um dia no meu quarto, bem no auge da pandemia, o Senhor falou muito forte comigo. Foi o Senhor que falou comigo. E eu comecei a fazer e eu vi que Deus que alcançou muitas vidas e que também Deus me conectou a muitas pessoas com o mesmo projeto, com o mesmo propósito. Isso tem sido bênção não só para a minha vida, mas para a vida de outras famílias. E o projeto que Deus me deu é sobre famílias, né? Uhum. Eu fazia o Produzindo em Meio à Crise, que foi o que começou nas terça-feira, tinha o Produzindo em Meio à Crise. E também Minha Família na Arca, hashtag Ninguém Vai Ficar de Fora, porque foi um tempo de crise também dentro dos lares, dentro das famílias. Como a gente estava habituado em se ver só um certo tempo, certo momento, agora está todo mundo preso no mesmo lugar, na mesma... preso no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com palavras, com posturas diferentes. Então começou a ter crise dentro da família, e foi o que o Senhor me instruiu para que nós pudéssemos fazer. E tem alcançado muitos lares, muitas famílias, e eu faço sempre com esse objetivo, com a liderança ciente, com a liderança intercedendo, com o meu esposo sempre ali nos bastidores, mas está sempre ajudando, sempre auxiliando, sempre me dizendo o que é melhor para fazer. Então eu tenho esse apoio dentro da minha casa e tenho esse apoio na liderança. E eu louvo a Deus por isso, por ter falado sim. Eu sei que o Senhor tem feito e ainda vai fazer muitas coisas. A respeito do conhecimento dentro do ministério, as pessoas que nos conhecem não nos valorizam muito. Nessa minha trajetória no amadurecimento, a gente vai vendo o ministério do nosso Jesus. Jesus, quando ele ia pregar fora da cidade, fora de Galiléia, ele tinha uma multidão acompanhando Jesus. Mas quando Jesus ia pregar na casa dele, não tinha ninguém. Ele pregava para 2 e 3. Então, se Jesus passou por isso, por esse momento de não acreditar e não investir, e quem sou eu para não passar? O que eu digo, o que eu faço e eu aconselho a todos a fazer é seguir seu propósito. Se aquilo que você está fazendo alcançar uma vida, já é o suficiente. Então nós não podemos fazer assim, eu estou fazendo para alcançar uma multidão. Se alcançar a multidão, glória a Deus por isso. Mas se alcançar uma vida, já é o suficiente, porque o ministério, aquele que Deus coloca nas nossas mãos, é tudo para a glória dele. O único intuito é alcançar almas e vida, não tem outro. É você alcançar. Então eu preciso ver vidas, eu preciso alcançar uma alma. Se eu alcanço uma alma, já é o suficiente. Então, claro que se a gente tivesse esse suporte maior, se a gente tivesse essa ajuda, seria muito melhor. Mas isso não impede a obra de Deus de ser, do nome do Senhor ser
ser proclamado, da gente fazer a nossa missão. Porque diante do Senhor, quando chegar lá, não vai ser no coletivo, chama o pastor Lázaro, chama a missionária Luciana, chama o pastor Marconi, para a gente ver o que eles fizeram. Não, vai, Luciana, mostra-me as tuas mãos. O que foi feito? Mostra, pastor Lázaro, a sua mão. O que você fez com aquilo que eu coloquei diante de ti? Então não vai ter a desculpa, eu não tive oportunidade, não me deram oportunidade. A qualquer lugar que Deus te coloca é uma oportunidade do nome dele ser proclamado, do ID do Senhor, das boas novas ser anunciada. Então olha para isso, olha para aquilo que Deus investiu na sua vida e faça, independente do apoio humano ou não. Continua fazendo a diferença para o reino. É isso que eu sou segura, é nisso que eu sou convicta. Eu tenho visto a glória de Deus se manifestar, eu tenho visto vidas vindo se fortalecendo, vidas conhecendo a Jesus, e isso é que me alegra. Então, é uma caminhada, pastor Lázaro, que vai sair muita gente, mas vai entrar muitas pessoas do propósito. Quando a gente entender isso, que as do propósito são a mínima, a gente continua fazendo com muita alegria, porque sabe que o Senhor está aprovando. Amém? É verdade. A gente sabe que Jesus, ele passou toda essa fase de rejeição. E nós sabemos que o evangelho, ele é realmente, às vezes, ele é rejeitado por muitos. Mas o que a senhora falou é muito importante. Eu sempre falei isso, que claro que a gente, no momento ali, a gente sente que dói, que a rejeição, muitas vezes, da própria igreja, mas é isso que a senhora falou, isso não pode ser um impedimento para o evangelho não ser pregado. Porque se fecha a porta ali vamos supor, que fecha a porta na minha igreja, fechou a porta em todas as igrejas, ninguém me chama para pregar. Eu tenho a rua toda para pregar, né? Eu tenho o espaço, porque hoje no Brasil ainda é livre para pregar o evangelho. Então, quem quer realmente anunciar o evangelho tem várias outras formas. Então, eu achei muito convincente essa resposta da senhora, e nós sabemos que quando a gente tem um apoio, né? O pastor Marconi está aqui, né? Que a senhora falou, ele está aqui no estúdio, ele é só bastidores, mas ele está acompanhando a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, e realmente isso faz toda a diferença. Um incentivo, as portas elas podem se fechar aqui, mas Deus abre outras portas ali, e o nome do Senhor sempre é honrado, porque a gente tem espaço para levar a mensagem de Cristo, né? Assim como hoje aqui no podcast, a senhora está tendo a oportunidade de levar o evangelho, de falar da palavra de Deus para todo mundo, né? Através da internet. E nesse momento, eu quero falar aqui, antes de passar para outra pergunta, que esse podcast ele é patrocinado os parceiros, né? Que é a Autoescola Novo Gama, que fica ali no Parque Estrela d'Alva, ao lado do VaptVupt, né? Quero mandar um abraço pro meu grande amigo, o André, que é o proprietário da Autoescola Alvorada. E um abraço para as meninas da recepção, que atende a gente muito bem ali. E também tem o patrocínio da RR Copiadora, que também fica ali no Parque Estrela d'Alva, bem ao lado do VaptVupt. E Tigrão da Construção, né? Na hora de construir e reformar a sua casa, procure sempre a melhor, e a melhor é Tigrão da Construção, que fica ali na GEO 520, no Lunabel. Então, esse podcast tem um oferecimento, patrocínio desses parceiros que estão aí bancando esse podcast, para que nós possamos ter esse bate-papo, para que nós possamos estar sempre anunciando a palavra de Deus, trazendo assuntos relevantes como política, religião, empreendedorismo. Então, um grande abraço aí aos nossos parceiros. E continuando aqui o nosso bate-papo, eu queria perguntar para a senhora a respeito do assunto do momento, né? Eu gosto sempre de ouvir a opinião das pessoas sobre os profetas da atualidade. Nós sabemos que o evangelho, ele é simples, ele é puro e ele é direto, né? Porque Jesus, quando ele veio, ele anunciou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós sabemos que o evangelho, há uns anos atrás, ele era ministrado diferente. É uma palavra que dava medo. Na verdade, era essa. As pessoas tinham medo de ir para o inferno.
Então eles aceitavam a Jesus porque tinha medo de ir para o inferno. A verdade é essa. Nós sabemos, eu aceitei Jesus com medo de ir para o inferno. Quando eu ouvi a primeira mensagem em Apocalipse, eu tremi de medo e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E nós sabemos que hoje há muitos... É uma palavra forte, mas é o que é a verdade. Há muitos falsos profetas, assim como a Bíblia anunciava que nesses últimos dias ia aparecer, falsos cristos e enganar muitos. E nós temos visto na atualidade, a igreja de Cristo, ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada por muitos, né? Que aparecem com palavras, venha de qualquer jeito, venha como estás, que aqui você é aceito, e recebe muitas profetadas, e aí as igrejas que trabalham dessa forma, elas estão cheias, mas você vê que a igreja, realmente a igreja que ainda preza por uma palavra verdadeira, por uma palavra pura, elas estão com seus bancos vazios. E aí eu queria saber da senhora, hoje nós temos aí, quando você abre as redes sociais, o que a gente mais vê é um jovem de 14 anos que até ele comentou que ele não é pregador, que ele é profeta, e ele sai profetizando, e as igrejas... Isso tem gerado polêmica. Muitos pastores estão falando, uns apoiam, outros discordam, e aí eu queria saber a opinião da pastora Luciana Martins a respeito. A senhora chegou a assistir algum vídeo já desse rapaz? O que a senhora tem a dizer ali sobre a situação dele na atualidade? Então, poucas vezes, né? Eu não acompanho muito, mas poucas vezes eu vi. Mas baseado num texto em Tessalonicenses 20, 21, diz assim: não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Né? O que acontece? A criança, ela é como um gravador. Ela vai replicar aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela ouve, aquilo que ela viu. E o que eu admiro é o que estão se ensinando para essas crianças. No caso aí, a gente vê basicamente que essas crianças hoje, esses jovens, esses adolescentes que estão aí como profeta, eles não teve orientação teológica. Eles não teve uma orientação adequada, entende? Na sua transição de criança para adolescente. Então, eles estão reproduzindo aquilo que eles viram. Eles estão passando aquilo que eles ouviram. E eu oro muito e peço muito ao Senhor e torço para que eles abram os olhos dele e vejam onde eles estão errando, porque há um desejo deles de fazer a obra. Só que eles estão fazendo de maneira errônea porque foi a maneira que eles aprenderam, foi a maneira que passaram para ele. E existe uma verdade, por mais que esteja agindo errado, mas ele aprendeu isso com alguém. Eles aprenderam isso com alguém. Aí nós temos que destupar esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses falsos missionários que têm levantado no Brasil, e que haja clareza da Bíblia, da palavra de Deus, e que nós possamos lutar contra essa heresia que está acontecendo. Agora, o que me espanta aqui muito não é só essa heresia, né, de profecia, de tudo. O que me espanta hoje é a falta do povo, a falta o desânimo do povo com a palavra de Deus. Porque Deus não vai distorcer a palavra dele, pastor Lázaro, para massagear o ego de ninguém. Então, se a gente está baseado na palavra, nós não vamos cair nas heresias que estão acontecendo. Só que a palavra, para você ter o conhecimento, é gradativamente. Você precisa todos os dias se esforçar, ler a palavra, buscar a graça de Deus, buscar conhecimento do Senhor, e só assim você não vai cair. Agora, o que está acontecendo é bíblico. Final dos tempos, levantarão muitos falsos profetas, muitos usurpadores da fé, muito prostituto da fé. Então, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a palavra. Agora, o que eu e você e a igreja do Senhor, a noiva verdadeira do Senhor, temos que estar preparados. E como nós vamos estar preparados para não cair nessa heresia? Preparado na palavra, ter alicerce da palavra, não abrir mão do princípio, por mais difícil que seja, porque hoje você não abrir a mão do princípio, muitas portas se fecham, não tem problema. A porta que não pode fechar para mim e para você é a porta do céu. A gente precisa continuar no mesmo princípio, na mesma adoração e combater. Agora, o conflito
ele vai sim, a palavra, ela é confronto. Quando você prega a verdadeira palavra, a palavra genuína, ela vai trazer muitos confrontos. Mas Jesus passou por isso, pela verdade da palavra. Então a gente não pode querer estar numa guerra e não querer ser machucado. Querer estar numa guerra e querer estar em paz com todo mundo. Você precisa saber o que você carrega e levar isso até o fim. Muito porque bom. verdadeiramente o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados. Como é que você combate a heresia? Como é que você combate esses falsos profetas, esses falsos ministros da palavra, esses falsos apóstolos, falsos pastores? Através da palavra. Então você vai pregar a palavra do Senhor e vai ter confronto, mas você vai ser mais que vencedor, porque Deus nunca perde. A palavra dele nunca é invalidada. Então, continua no seu princípio, no princípio da palavra. E eu oro sinceramente para que Deus possa abrir o coração desses, principalmente dessa nova geração, para que eles possam ter um entendimento da palavra e não abrir mão de pregar a palavra genuína do Senhor, que é isso que basta. A maior profecia é a palavra do Senhor. Agora as pessoas estão tão desesperadas para satisfazer o seu ego, que esse tipo de igreja enche numa facilidade muito grande. E eles facilmente são enganados. Eles são enganados a ponto de dar tudo que tem só para que o seu ego seja massageado, para que esse vazio na alma seja preenchido, falsamente preenchido, porque a única coisa e é de experiência própria que eu falo, a única coisa que vai preencher o vazio da minha e da sua alma é verdadeiramente a presença do Senhor. E a presença dele nos basta. Então, para você que está aí e que realmente que o vazio da sua alma seja preenchido, olha para a cruz, olha para Jesus, se firma no Senhor, porque ele é a única saída para as nossas vidas. Muito bom. E aí, dentro dessa pergunta ainda, a senhora acredita que existe um mentor, né? Ali, no caso, ali existe uma manipulação, porque, é igual a senhora falou, eu acredito que é um rapaz novo, não tem toda a trajetória que a senhora tem de evangelho, não deu para formar-se em teologia, e ali eu acredito que não tem uma maturidade para levar, não está pronto para enfrentar um momento de crise. Eu acho que é até prejudicial a ele como uma criança, né? Mas é igual a senhora falou, então existe alguém que está por trás, né? Bancando aquilo ali tudo, para que ele seja uma fonte, vamos supor, de renda. Porque a gente vê que tá demais. E ali a gente vê que realmente não tem uma base bíblica. Por mais que a senhora fala, a profecia ela tem que ser baseada na palavra. Mas nós sabemos que hoje solta muita profecia que Deus não está, né? E muitas das vezes gera realmente essa polêmica, gera essa divisão no meio da igreja. Nós sabemos que há uns anos atrás as igrejas tinham muitos prodígios, milagres, e as pessoas iriam até lá para ver o milagre. Hoje a igreja ela é toda informatizada, todas as igrejas têm internet, celular, então se acontece alguma coisa ali ao vivo, está sendo transmitido para fora, tem alguém vendo e tem gerado crítica, outros glorificam, outros concordam, e aí dentro disso tudo a senhora acredita que é justamente por isso, por a igreja hoje, a senhora acha que a internet, o celular dentro das igrejas, isso tem atrapalhado o evangelho, tem prejudicado a igreja, ou tem favorecido a igreja de levar o evangelho? Porque nós sabemos que hoje é normal, né? Todo mundo tem celular e filma o culto. Já aconteceu o caso, passou até nos grandes jornais, de pessoas que não concordam de ser gravado dentro da igreja. E dentro de todo esse posicionamento, o que a senhora tem a dizer sobre o uso das redes sociais dentro da igreja, da internet, pregadores gravar o culto, até mesmo na hora que ele está no altar, ele filma. O que a senhora me diz disso? A senhora acha que isso prejudica ou favorece a igreja na atualidade? Então, tudo coopera para o bem daqueles que fazem a obra do Senhor, ou seja, todos os meios de comunicação, ele é válido para que a obra seja anunciada, para que o nome do Senhor Jesus seja anunciado.
Então, todos os meios de comunicação, eu acredito que são portas que Deus abre para que anuncie-se o evangelho. É um meio de anunciar, um meio de vidas vir. Agora, tudo que é exagero, ele foge, tudo que foge do controle também foge daquilo que é proposta do Senhor. Agora, a gente não pode ter medo, pastor Lázaro, porque o falso profeta vai estar em qualquer lugar. A porta é aberta, vai entrar o profeta e vai entrar o falso profeta, o falso pregador e o pregador de Deus. Vai entrar o cantor e vai entrar o adorador. Então, toda a porta vai entrar. O que a gente precisa entender é que a igreja ainda está aqui, ainda tem uns 300 que não se dobram, ainda tem homem e mulher de Deus que fazem a diferença, e a gente precisa estar conectado com essas pessoas. Tudo que está acontecendo, a gente já sabia que ia acontecer. A palavra já nos afirmava sobre isso. Então, isso não pode nos paralisar. É tão interessante que quando Deus fala com Josué, ele fala assim, ó, não se espanta com o que tu vai ver. Foi eu que te mandei. Então, somente cumpra a sua missão, cumpra aquilo que eu te mandei. Leva esse povo até a terra prometida, a terra que eu prometi, que mana leite e mel. Então, quando Deus já está avisando, se esforça, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar. Jesus já estava alertando, vai ter muita coisa que vai te assustar, muita barreira, muito bloqueio, e verdadeiramente, para quem está falando a verdade da palavra, está sofrendo esse bloqueio, mas aquele que nos chamou garante a nossa vitória, e nós precisamos entender isso e continuar a nossa caminhada. Quanto às mídias sociais dentro da igreja, não é ruim. Só é ruim quando é algo interno que é nosso, está sendo exposto na rede social. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não precisa ser exposta na rede social. Uma pessoa que está possuída, que está ali, que caiu endemoniada, ela não precisa ser exposta na rede social. São coisas que dá para você trabalhar no interno, porque isso não vai edificar ninguém lá fora. Isso só é uma exposição desnecessária. Então, o que você precisa realmente expor? A palavra, fala da palavra. Algo que é interessante a respeito da mídia, que eu ouvi falar aqui, eu já falei muitas vezes na minha rede social e falo aqui, você não precisa ficar combatendo igual o carnaval, teve muita heresia, muita coisa. Crente não é para ficar repostando isso, não. Deus não nos chamou para repostar. O que você espera do mundo? O mundo vai mesmo blasfemar, vai levantar, a prostituição vai ficar natural lá. Para eles é tudo natural e eu não preciso ficar repostando isso, repostando. Um dia desse, o que mais fez um marketing de uma empresa que estava profanando a fé foi o crente. Então a gente não é para repostar o que o mundo está fazendo de errado. Nós precisamos mostrar o certo. Enquanto eu estou perdendo tempo aqui falando das heresias que estão sendo colocadas aí, das coisas que estão sendo impostas contra a palavra, enquanto eu estou perdendo esse tempo, eu poderia estar falando da palavra que liberta. Então eu não preciso ser mártir do inferno. Eu estou aqui para anunciar as boas-vindas do céu. Eu não preciso ficar aqui repostando o que o inimigo está fazendo. Ele está fazendo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. O que eu preciso é mostrar a verdade que eu carrego, e a verdade que eu carrego é a palavra do Senhor. Se todos os servos do Senhor passassem mais tempo na rede social falando da obra e da palavra, a gente já estava combatendo essas heresias que estavam acontecendo. Então está faltando isso. Use aquilo que Deus te deu para que o nome dele seja anunciado, para que o nome dele seja pregado, para que o nome dele seja honrado. Então use toda a porta que Deus te dá, seja para que a glória de Deus se manifesta. Não seja um mártir ou um anunciador das obras do inferno. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para proclamar o evangelho de Cristo. Que possamos estar dispostos a isso, e qualquer porta que se abrir, não abrimos mão de falar do amor dele. Muito bem, essa é muito bom a sua colocação, porque a gente vê muito as pessoas falando, você leva o celular para a igreja, a gente sabe que as pessoas mais antigas pensam assim, mas aí eu olho pelo lado que
Na época de Jesus não tinha celular. Na época de Jesus, as pessoas criticam muito. Até às vezes a gente chega na igreja de carro, tá? Hoje vocês têm carro. Mas eu penso, gente, na época de Jesus não existia carro. Eu acredito que se tivesse carro, Jesus andava num carrão do ano, porque Jesus tinha poder para isso. Jesus era chique, né? Nós sabemos que se tivesse celular, internet, eu tenho certeza que todos os milagres de Jesus também seriam espalhados nas redes sociais. Então, eu acredito que é a atualidade, isso que a senhora falou. Agora, nós precisamos saber usar a rede social, precisamos saber usar o marketing para anunciar o evangelho. O que é bom, a gente divulga, a gente proclama que é o evangelho de Cristo, né? Quantas vezes você está lá no celular, você recebe uma informação, ou você consegue ler até um versículo, né? Então, assim, eu acredito também, como a senhora, que a gente sabendo usar, porque hoje nós precisamos ter controle sobre isso. E tudo que você não tem o controle ali, aquilo ali se torna uma maldição na sua vida, se torna um pecado, né? Porque nós sabemos que se você tem um aparelho, você tem que controlar que o momento que você está ali dentro da igreja, você está ali para adorar a Deus. Vai ter um momento de você chegar, de você filmar que você está indo ministrar. Eu acredito que é por aí que tem que ser usadas as redes sociais. Então, assim, concordo com a senhora, não sou contra, mas também eu acredito que tem que ter um controle na hora de usar um aparelho. Muitas das vezes, o que é filmado dentro da igreja, até mesmo na palavra, o que é para ser postado e o que não é. Porque muitas das vezes tem um culto interno, vamos dizer, um culto de doutrina. Ali é um culto que eu acredito que não precisa ser filmado, que é ali onde o pastor está com os seus membros doutrinando a igreja, não é verdade? Então, assim, aí muitas pessoas usam de má fé e um pregador vai na igreja, o pastor mesmo da igreja, e eles pegam ali aquela mensagem que não é para sair de dentro, eles fazem o corte e joga ali onde entra a polêmica. Mas eu acredito muito bem que é por aí, como a senhora falou, saber usar, porque a gente tem que usar as ferramentas que existem hoje ao favor do evangelho, para anunciar o evangelho, né? Então, assim, fico muito satisfeito com esse posicionamento da senhora, porque muitas vezes a senhora hoje é uma mulher que tem o seu ministério e a senhora é bem conhecida nas redes sociais pelo seu trabalho, pelas mulheres que ali participam da sua live, e vocês têm alcançado vidas. A gente vê muitas pessoas testemunhando os milagres de Deus. Então, assim, olha a diferença de uma pessoa que está usando a sua rede social para levar a palavra, para fazer coisas boas. Então, assim, o recado que eu deixo hoje para os evangélicos, para as pessoas que estão na igreja, que são lideranças, é que usem as suas redes sociais para anunciar o evangelho, para espalhar coisas boas, porque polêmica, o mundo já está cheio de polêmica, né? Coisas ruins, o mundo já está cheio. Então, vamos usar as nossas redes sociais, os nossos canais, para fazer o bem, para levar comunicação, para levar informação e para passar realmente a palavra verdadeira. Então, pastora Luciana, eu quero nesse momento também deixar que você deixe uma palavra de fé, de motivação para as pessoas que estão assistindo aí nesse momento a esse podcast, e a senhora deixa uma palavra de fé para aquela pessoa que está pensando em parar a sua caminhada, pensando em desistir do seu chamado, muitas vezes enfrenta muitas barreiras, principalmente as mulheres, mas a senhora hoje é esse exemplo de mulher que não desistiu e que está aí anunciando o evangelho e que hoje conquistou o seu espaço. Por mais que existe ainda o preconceito, por mais que existe aquela barreira, mas a senhora tem enfrentado com muita dedicação, focada, e o seu alvo sempre é levar o evangelho. Então, eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para as irmãs que estão começando, principalmente a juventude, que hoje olha e muitas vezes se inspira influenciadores que não traz benefício nenhum para a fé cristã, mas que possam se espelhar na senhora para continuar levando o evangelho, fazendo a diferença no meio do povo cristão. Amém. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós somos escolhidos do Senhor, separado. O Senhor nos chamou para uma grande obra. E o maior interessado que dê certo é o próprio Deus.
Então, se Deus ele estar com você, não precisa temer. O que a gente precisa é se dispor. Eu falei aqui já no início, e volto a falar, que quando Débora foi chamada, ela foi chamada no meio de um caos. Você vai ver ali que o próprio Baraque, que era comandante de Israel, já tinha desistido. As aldeias, você vai ver no Juízes, capítulo 5, verso 7, que as aldeias estavam ficando vazias. Gente, lá era a terra prometida, era a terra da promessa. A terra da promessa agora está um caos. Está todo mundo abandonando. Os que estão sobrevivendo estão abandonando. Mas a Bíblia vai dizer que Débora olha aquela situação e diz, não, vou me levantar. E eu vou me levantar por mãe Israel. No meio do caos, no meio da afronta, no meio do levante. Era uma mulher e já estava avançada de idade. Então, você olhando essa característica dela, tinha tudo para dar errado. Mas quando ela se posicionou, eu me levanto e me levanto por mãe em Israel, ela pôde contemplar, pastor Lázaro, a graça de Deus. Porque ela não levanta e ela mostra sua carteirinha de juízes, porque nada disso vai fazer diferença no meio de uma guerra espiritual. Guerra espiritual, não adianta você mostrar as suas credenciais, a sua posição, as suas condições, nada disso vai fazer você vencer a guerra espiritual. Mas a Bíblia vai dizer que ela ora, ela chama Deus para a guerra. Vem, Deus, o Senhor me colocou aqui, vem para a guerra. E ela recebe a orientação de Deus para vencer aquela batalha. Deus dá todas as orientações, chama o comandante, chama Baraque, fala para ele que preciso de 10 mil homens, eu não preciso de 40 mil, às vezes a gente está esperando uma multidão nos apoiar, nos ajudar, mas Deus não conta com multidão, Deus conta com aqueles que verdadeiramente estão preparados para a batalha. Era 12 tribos, Deus só queria 2, a Naftali e Zebulon, porque eram as tribos que estavam preparadas para a guerra. Então é muito interessante você entender que não é sobre multidão estar com você, é sobre quem está preparado com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo direcionamento. E é quando ela entendeu isso, a Bíblia vai dizer que ela vence a batalha. E Israel, o povo de Israel todo foi salvo e liberto por causa do posicionamento de Débora. Você pode estar aí no meio do caos, mas chama Deus para a guerra, porque é impossível dar errado. É impossível você não ver a manifestação da glória de Deus. Não para por causa de obstáculo, não para porque você está vendo um vazio, não para por causa de afronta, por causa de levante, porque maior do que qualquer guerra na tua vida é o poder de Deus. Estou aqui no nome dele, tudo é para ele. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem conduzido, o Senhor tem abrido porta e também fechado porta. Tudo que tem acontecido na minha vida é o próprio Deus fazendo. O homem nem o inferno tem poder sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida é o Senhor Jesus, e é por isso que eu estou aqui. Então eu falo para você, mulheres e homens de Deus, tenha convicção daquilo que Deus chamou para fazer, continua nos princípios da palavra, não abre mão, continua no posicionamento, porque é isso que vai fazer você vencer, no nome de Jesus. É isso aí, gente. Tá muito bom aqui, viu? Nós estamos aqui com o podcast Pode Falar, com Lázaro Ferreira, e aqui você pode falar mesmo, né? Pastora Luciana está aqui, tem liberdade para falar, a gente tem perguntas, e aqui, assim, você tem liberdade para falar sobre o que você quiser, né? Então, assim, nós estamos aqui para ouvir os nossos convidados, para ouvir o nosso público, então, é um momento que você tem para falar, para expor sua opinião. Então, assim, tem alguém que você queira que venha, me procure, que você vai estar aqui no podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. E esse podcast tem um patrocínio aí dos nossos parceiros, que é Tigrão da Construção, Autoescola Alvorada e RR Copiadora. Então, você que está precisando aí tirar sua carteira de motorista, procure lá Autoescola Alvorada e fale com o nosso amigo André, tá bom? Um grande abraço aí para os nossos parceiros, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Pastora Luciana, vamos aqui lá já para o nosso bloco final, o nosso momento final, e eu queria fazer mais uma pergunta sobre mais uma influenciadora no meio gospel, no meio evangélico, que eu tenho certeza que a senhora conhece também, que é Vitória Souza, né? Vitória Souza, ela é muito criticada, até uma vez ministrei a mensagem e muitos ficou rindo de mim e falou: ah, você pregou igual Vitória Souza. Vitória Souza, ela
ela gosta de usar muitas comparações, já comparou smartphone, a senhora com certeza conhece. O que a senhora me diz? O que a senhora acha da pregação dela, da forma dela pregar? Então, é aquilo que eu já tinha falado antes, né? Às vezes a pessoa faz aquilo que aprendeu, aquilo que foi visto. Então, eu vejo uma menina com sede da palavra, eu vejo uma menina com sede do evangelho, mas por trás as instruções que ela recebe são instruções erradas. Então, o que eu oro é para que Deus realmente levante, que Deus dá a visão daquilo que é certo. Eu vi até algo que ela falou, que a palavra não dá visualização, foi mais ou menos isso. Não sei se foi nesse contexto. Então, você está vendo que ela procura isso. Ela procura a visualização, ela procura o conhecimento, ela procura a fama, vamos se dizer. E isso é perigoso tanto para ela como para quem faz isso. Porque o mundo espiritual existe, Lázaro. O mundo espiritual existe. As trevas estão aí, atuando aonde tem espaço para ele atuar. Então, a gente precisa entender isso. E as pessoas que estão brincando com isso precisam entender que o mundo espiritual, ele é real. O inferno é real. Os demônios são reais. Satanás é real. Ele tem poder de destruir. A única forma que ele não pode nos tocar é quando estamos diretamente na presença do Senhor e fazendo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Por isso que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu só posso descansar se eu estiver habitada, se eu estiver debaixo das mãos onipotentes do Senhor, se eu estiver sobre as asas do Senhor. Então, se eu estiver, nenhum mal vai me suceder, nem praga alguma vai chegar na minha tenda. O Senhor dá a promessa. O Salmo 91 fala-se de promessa, mas a promessa é só alcançada para aqueles que verdadeiramente estão sobre a direção de Deus. Então, até eu, Luciana Martins, eu preciso ter cuidado para que eu não entre numa guerra, nenhuma batalha sem a permissão de Deus ou sem que o Senhor esteja comigo. Então, a minha preocupação e a minha oração hoje é para que Deus possa abrir os olhos destes homens, dessas mulheres de Deus, e eles possam entender que o inferno não é brincadeira, o mundo espiritual não é brincadeira. Então, se eu estiver entrando numa batalha, porque quando eu vou para uma igreja, que eu assumo um púlpito, eu estou numa batalha. Ali eu posso dar tanta liberdade para Deus entrar na minha vida, como eu posso dar liberdade para o inimigo, uma porta para o inimigo entrar e fazer bagunça. Então, quando eu intercedo por alguém, pastor Lázaro, que eu abro a minha boca para interceder pelo Senhor, por qualquer pessoa, eu estou comprando a tua guerra. Então, eu preciso entender que a batalha espiritual existe. E se eu não tiver preparada para isso, eu sou um alvo fácil para Satanás. Eu sou um alvo fácil para o inimigo. Então, eu preciso ter muito cuidado a respeito disso, para mim não transformar em maldição aquilo que é bênção para a minha vida. Eu preciso estar posicionada, eu preciso saber se realmente Deus está comigo. Aí, mais uma vez, eu falo sobre Tessalonicenses 5, que diz para que a gente examina tudo, principalmente no mundo que a gente está hoje. Examina tudo e retém aquilo que é bom. É isso aí, gente. Estamos aqui com a pastora missionária Luciana Martins nesse bate-papo muito bom. É bom demais que até as horas ela passa rápido, né? Então, assim, eu quero nesse momento já finalizar aqui, eu quero passar para você que está nos assistindo, que compartilhe essa live, que compartilhe aí o canal do podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira, para que possamos alcançar mais vidas, para que as pessoas possam ver essa conversa com a pastora Luciana Martins. E temos aí as nossas redes sociais, né, no TikTok, no Instagram e também no YouTube. E vamos estar também com esse bate-papo disponível no Spotify. Então vai ter várias plataformas que você vai ouvir, vai assistir esse momento aqui de bate-papo com a pastora Luciana Martins. Pastora, eu quero aproveitar também, deixar o espaço para a senhora divulgar aí as suas redes sociais, falar sobre as suas agendas, para que as pessoas possam entrar em contato com a senhora, para te levar, né, aquelas mulheres, lideranças de igreja, né, que faz congresso das
das irmãs, chá de rosa, né? Porque é um trabalho bacana que as igrejas fazem. Que as irmãs possam entrar em contato com a senhora através das suas redes sociais. Fique à vontade para deixar aí para os ouvintes, para os nossos telespectadores. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Deus é bom. A misericórdia dele tem nos alcançado. Como eu já falei, eu sou nascida e criada no Evangelho. E com outro espaço de tempo, eu vou depois falar o meu testemunho fora de Cristo, que foi na época da minha adolescência. Eu consegui entender que sem a presença do Senhor eu não posso nada, eu não faço nada. E estou a serviço do reino. Nós fazemos uma live, Minha Família na Arca, hashtag Ninguém Vai Ficar de Fora, todas as quinta-feiras, às 22 horas. No meu Instagram, Miss_Luciana Martins, oficial. Também tem o nosso YouTube, Missionária Luciana Martins, do DF. E também o Facebook, todas as redes sociais, Luciana Martins. Então, eu espero você lá, que você nos segue, que você nos acompanha, que você esteja conosco. O único objetivo é que o Senhor entra nas nossas vidas e muda a nossa história. Nós também fazemos agenda presencial. O Senhor tem nos levado para muitos estados do Brasil. Ainda não fui para fora, mas isso aí é questão de tempo, porque é a promessa, e a promessa do Senhor não falha. Mas isso é no momento do Senhor, porque as minhas orações sempre têm sido essa, que aonde eu chegar, que seja dos planos do Senhor e que seja para que o nome dele seja glorificado. Então, estamos aí, acompanha a gente na rede social, que Deus em Cristo abençoa. A sua vitória sempre será a minha vitória. Amém? É isso aí. Grande satisfação receber a senhora aqui, missionária Luciana Martins, no podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira. Fique à vontade para voltar outras vezes para contar o seu testemunho. E aí esse bate-papo vai ficar disponível muito em breve em todas as plataformas. E a senhora também vai poder compartilhar com seus seguidores para que nós possamos estar alcançando mais vidas. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês que estão assistindo essa live, que estão assistindo esse momento. Que o Senhor te recompense, que o Senhor te guarde. E se você precisar de uma pregadora abençoada, está aí, viu? Luciana Martins, tem as suas lives também no Instagram. Siga ela lá, compartilhe, comenta e Deus vai estar abençoando cada um de vocês. Então, aqui nós vamos finalizar mais um episódio do podcast Pode Falar com Lázaro Ferreira, que é um oferecimento da Autoescola Novo Gama, Tigrão da Construção e também ali a RR Copiadora. Todas ali no município de Novo Gama, que Deus possa estar abençoando nossos patrocinadores, que nós possamos seguir com esse trabalho abençoado e vamos trazer aqui pessoas, cada semana uma pessoa diferente para estar falando aí sobre o seu projeto, sobre sua trajetória e com certeza o nosso podcast vai só subindo. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada, pastor Lázaro, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe esse projeto, que esse projeto alcança muitas vidas e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua. Gratidão por esse momento. Amém.